Olá, sou Eunice Porto. Hoje eu vim trazer o que é a constelação familiar. Ela é uma técnica descoberta por um alemão chamado Bert Hellinger, faleceu fazem 5 anos, com 94 anos, tá tudo certo. E ele descobre que existem 3 níveis de consciência durante o período em que ele morou nas tribos Zulus na África. Ele foi missionário por 40 anos, 16 ele mora nessas tribos e ele percebe que existe um nível socioeconômico rebaixado em relação à Alemanha, mas um nível de funcionamento sistêmico muito mais harmonioso do que a própria Alemanha. Mas ele também entende que existem 3 níveis de consciência: consciência pessoal, e nesse lugar nós excluímos, julgamos e dizemos, não serve para ser meu amigo. Então a gente diz esse sim, aquele não, excluímos o tempo todo. Segundo nível de consciência familiar ou grupal, existem algumas regras. Nós incluímos todos os excluídos pela consciência pessoal, desde que o que você tenha feito não nos coloque em risco, porque se colocar, nós também deixamos você de lado. Mas constelação ela é movida por uma consciência chamada de espiritual, que nada tem a ver com religião. Pelo contrário, o que ela diz? Todos pertencem ao sistema e toda vez que houver um excluído, ele será representado amorosamente por outras pessoas nas gerações seguintes. E aí, nesse padrão de repetição, para incluir os excluídos, o que a gente faz? Repete problemas de saúde, depressão, câncer, a gente vai repetindo várias doenças. Nós vamos repetindo exclusão, nós repetimos abortos, nós vamos repetindo dificuldades de nos relacionarmos com filhos, com parceiros, trabalhos, nós vamos fazendo coisas que estão em distonia com o nosso propósito, nós vamos ficando muitas vezes em letargia, sem vontade de fazer nada, e quando nós vamos olhar, nós estamos repetindo as mesmas coisas dos que viveram lá atrás. Agressividade demais, enfim, muitas coisas nós precisamos repetir do mesmo jeito. Dificuldade financeira, precisa? Não precisa. Mas esse é o nosso modo infantil de olhar para o sistema e dizer, por amor a vocês, eu faço igual, eu sigo do mesmo jeito. E esse é um espaço que nos deixa extremamente limitados. Bert descobre também que só o amor num sistema nunca é o suficiente para manter todos unidos. Para que esses estejam juntos, é preciso que o amor esteja em ordem. E ele descobre que existem 3 leis ou ordens do amor. Primeira lei, hierarquia. Estou aqui, meus pais atrás, avós, bisavós, tataravós, esse é o fluxo da vida que chega até mim e me nutre, me preenche a partir deles. Só que eu estudei mais, sei mais do que os meus pais, eu entendo que eles precisam de mim, saio do lugar de filha, vou para o lugar dos avós, dizer aos meus pais o que eles devem ou não devem fazer, tiro deles a energia, a força da vida, perco a minha força de vida porque eu simplesmente inverti o fluxo, inverti a ordem. Ah, Eunice, eu não sabia, então vamos voltar para o meu lugar, meus pais para o lugar deles, os avós no lugar deles, fluxo da vida retomado. Estou no meu lugar, posso ter um parceiro. Saio do lugar, o lugar fica vago, vou cuidar dos irmãos, dos pais ou da vida dos outros, vem uma outra mulher, ocupa esse lugar. Então, quando eu digo, eu fui traído ou eu fui traída, primeiro lugar, eu preciso descobrir que lugar eu estou ocupando dentro desse sistema, que lugar eu peço para que o meu parceiro ou parceira ocupem na minha vida, porque só senta no meu lugar quando eu autorizo ou quando eu saio para cuidar de coisas que não são minhas. Estou no meu lugar, meu parceiro no lugar dele, os nossos filhos ficam no lugar. Quando alguém sai, um dos filhos sai do lugar e vem ocupar esse lugar vazio, criando assim uma desordem e que normalmente é muito ruim porque gera conflito com aquele que saiu do seu respectivo lugar. A outra lei é a pertencimento. Quem pertence ao sistema? Pais, avós, bisavós, tataravós. Esse é o lugar de cada um. A grande questão é que muitas vezes nós não olhamos e os casos mais comuns de exclusão são os abortos, espontâneos ou provocados. A dor é muito grande e como nós não falamos deles, eles muitas vezes são representados pelos irmãos ou pela geração seguinte.
Muitos deles têm aí diagnóstico, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. E quando nós vamos olhar, ele vive por dois, três, ou seja, ele vive pelos irmãos que não nasceram. É muito difícil e é pesado para essa criança. E quando os pais olham, eles podem simplesmente seguir a vida. Em outros momentos é aquele muito bonzinho. Só que chega na escola, a professora fala: mãe, tem alguma coisa errada. E quando nós olhamos, essa criança tem um movimento de morte. Eu sigo você. Os pais olham, a criança segue. A última é a lei do dar e receber. Os pais dão a vida, os filhos deveriam tomar a vida com tudo o que foi possível, seguir a vida adiante, construir uma vida melhor do que os pais puderam dar, ou seguindo, construindo a relação com seus parceiros e passando essa vida com tudo que aprenderam para os filhos. A grande questão é que nós temos hoje bebezão, né? Essa história de adolescência avançada vai seguindo e nós encontramos pessoas adultas que ficam, porque meu pai não deu, porque minha mãe não dá, e cobradores extremos. Toda vez que eu estou nesse lugar de cobrador, eu estou dizendo que eu sou bebê demais, eu sou pequeno demais para dar conta da minha vida. A mesma coisa quando os pais querem dar aos filhos além do que eles precisam, transformando esses filhos num bosta, porque é quase como se fosse uma mensagem: como você não consegue sozinho, mamãe e o papai têm que ajudar você. E quando esse filho entra nesse lugar de eu realmente não sou capaz, ele vai buscando na vida inteira pessoas que substituam pai e mãe, que façam, que deem e que apoiem o tempo todo, porque eles acreditam que sozinhos eles não são capazes. Eunice, qual seria o melhor caminho? Fazer a sua constelação. Descobrir onde estão ordens e desordens e a quem você segue quando você coloca e segue o seu sistema em desordem. Agenda já a sua, porque eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Até já!